E aí, qualificadores, a gente não usa isso no Boris, mas no SimCity, quando você vai categorizar o tom, então inclui +2, +1, 0, -1 e -2 para emoções positivas intensas, leves, neutro, negativa leve e negativa intensa. Aqui, exemplos de caras, né, que dizem respeito a esses tons emocionais. E aqui, respostas motoras, então de autoestimulação, movimentos repetitivos, espreguiçar, alongar e bocejar, e outros movimentos que a gente também não categoriza no Boris, mas que são compreendidos no SimCity. E aí o SimCity fala de categorias de tema, né? Então, são trechos maiores, então a gente categoriza as falas de cada um, mas essas falas se agrupam em temas que são abordados durante a sessão. E o SimCity tem, a princípio, vários temas, mas não é esperado que o SimCity compreenda todos os temas que possam ser discutidos em sessão. Então, aqui a gente vai apresentar os temas estipulados pelo SimCity, mas quando a gente for no Boris, por exemplo, no etograma que a gente vai compartilhar com vocês, tem 2 temas a mais, por exemplo, que a gente teve que criar porque vários assuntos de sessão que aconteciam acabavam não tendo um tema específico e a gente teria que categorizar como outros temas. Então, por conta disso, conseguir ser mais específico, né, com o que está sendo discutido, a gente pode criar temas novos. Então, aqui, como eu falei, prevê adaptações, né? Então, para responder às especificidades do caso clínico. Então, aqui são os temas do SimCity, relação terapêutica, relação com cônjuge parceiro, relação com filhos ou enteados, relação com pais ou padrastos, relação com outros familiares, trabalho, estudo ou carreira, religião, relações interpessoais, sentimentos em geral, julgamentos ou tendências de ações, questões existenciais, eventos traumáticos, atividades de fantasia ou jogo, desenvolvimento de técnicas, procedimentos ou entrevistas padronizados e queixas psiquiátricas e sintomas médicos. Então, a gente categoriza sempre o tema central que está sendo discutido. Às vezes, o tema pode entrar em algum desses outros aqui, mas quando ele não é o tema central, está sendo usado só para, sei lá, de exemplos ou algo do tipo, a gente mantém sempre o tema central que está sendo discutido. Além do tema, a gente também tem qualificadores referentes ao tempo no qual o assunto é tratado. Então, quando o tema diz respeito ao aqui e agora na sessão, então o assunto em curso trata de eventos que estão ocorrendo no momento da sessão, na interação terapêutica ou em qualquer evento presente no momento da sessão. Então, tempo atual fora da sessão. O assunto em curso é tratado em tempo presente e se refere a eventos ocorridos na semana do cliente ou eventos recentes tratados pelo cliente ou pelo terapeuta no tempo presente. Então, tem a diferença. Então, coisas que ocorrem dentro da terapia e coisas que ocorrem atualmente, mas fora da terapia. Além disso, tem o tempo passado. Então, quando se refere a eventos tratados pelo terapeuta ou pelo cliente no tempo passado, geralmente anteriores à semana em que está sendo discutida e mais antigos do que isso. Quando está falando de coisas que estão ocorrendo agora, na semana do cliente, por exemplo, a gente mantém tempo atual fora da sessão. Quando é anterior a isso, aí sim a gente fala sobre tempo passado. E tempo futuro, o assunto em curso refere-se a eventos tratados pelo terapeuta e pelo cliente no tempo futuro. Então, pode se referir a projetos, planejamentos, fantasias, questões existenciais, desde que ainda não tenham ocorrido. E outra
qualificador que a gente categoriza é quem conduz o tema que está sendo discutido. Então, terapeuta inicia muda, então quando o terapeuta introduz um tema novo, e inclui episódios nos quais o terapeuta inicia assunto, após finalização do assunto anterior, com ou sem período de silêncio, ou episódios no quais ele muda de assunto quando o tema em discussão anterior ainda não havia sido encerrado. Seja por meio de verbalizações explícitas ou pela introdução de um tema não derivado do anterior. E o mesmo vale para o cliente quando o cliente inicia um tema, inicia ou muda um tema discutido da mesma maneira. Além disso, tem a categoria qualificador de derivação de tema. Então, quando o tema muda, mas para um assunto que tem relação com o tema discutido anteriormente. Então, nesse caso, a gente categoriza como, qualifica, né, como derivação de tema. Então, o novo tema inserido pelo participante deve ter uma relação explícita com o tema tratado anteriormente. Comumente, a derivação pode se iniciar com expressões como, por exemplo, isso me lembra aquele episódio falando nisso. Então, sempre quando tem relação com o que estava sendo descrito anteriormente. E quando a continuidade do tema, então esse qualificador é categorizado em casos nos quais a inserção de uma nova categoria de tema deu-se por mudança de enfoque no tempo, mas não a mudança de tema da sessão. Então, continua falando, por exemplo, de relação com o cônjuge ou parceiro, mas antes estava falando de coisas que aconteceram no passado e agora está se falando de coisas que estão ocorrendo no tempo presente, no aqui e agora, fora da sessão. E aí categoriza, então, continuidade de tema e com a mudança do tempo de condução. Isso fica um pouco mais claro quando a gente for para o Boris, porque é uma categorização que ocorre junto. A gente escolhe lá na hora que for categorizar esses dois qualificadores ao mesmo tempo. E aí, aqui são exemplos de sistematização de dados, mas quando a Lilian e a Bárbara forem falar disso, eles vão entrar em mais detalhes. Acho que tem um slide específico que elas fizeram para isso.